paz do Senhor Jesus, meus irmãos, mais um dia maravilhoso que o Senhor preparou para nós estarmos aqui nesse canal Boa Semente. Nós vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra em Provérbios, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Filho meu, ouve a instrução do teu pai, não deixa a doutrina da tua mãe. Nós estamos orientando sobre a família, aos pais que têm seus filhos e precisam de instruções maravilhosas do nosso Deus. É desafiador construir uma família, ensinar os filhos no caminho de Deus, diante de tantas dificuldades pelo mundo afora. Porém, os pais cristãos foi dado a palavra de Deus. A Bíblia é o principal livro para conhecer as orientações sobre filhos, os líderes de seus lares. Precisa de comprometimento e que não desistam de cumprir a sua missão. Nós também aqui vamos ler sobre 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 4. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Já vamos iniciar, irmãos, que nós temos que ensinar os nossos filhos, todos nós, ensinar os nossos filhos, seja cristão ou não, a ter educação, a ter respeito, porque um dia eles vão ter os seus avós. E os seus avós vão ficar idosos e as crianças precisam ter o respeito. Uma hora os avós vão exortar a eles e eles vão ter que respeitar. Já tem que ensinar desde pequeno as suas crianças a respeitar os mais velhos. São palavras de Deus que nos instrui, porque um dia esse idoso, que são os avós, talvez um deles venham partir. Aí vai ficar somente uma viúva, e essa viúva ela tem que ser respeitada também. E cabe a nós, pais, a orientar os nossos filhos. Nós temos que dar um bom exemplo, como pai, como mãe, para os nossos filhos a seguir. Por quê? É uma tarefa difícil, para nós dar um bom testemunho. Para eles se espelhar em nós, como um bom cristão, como um pai, uma mãe. Temos que dar um bom exemplo. E nós temos que ter até mesmo, eles têm que ter referência de nós, importante em sua vida. Nós vamos ler aqui em Efésios, capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Paulo, ele disse para que nós fosse imitador de Deus, imitador de Cristo, como filhos amados. Então nós devemos de ensinar os nossos filhos a imitar os seus pais, a imitar a sua mãe, com algo bom. Nós podemos observar que os pais, eles têm as suas profissões, e os filhos olham muito, eu quero ser igual ao meu pai. Então ele vai seguir a profissão do pai. Pode ser um advogado, pode ser um médico, pode ser um motorista, pode ser um pedreiro, pode ser uma pessoa que é trabalhador, um pintor. E o filho começa a olhar, eu quero ser igual ao meu pai. Vice-versa, quero ser igual à minha mãe. Então nós temos que ser exemplar. E também espiritual, mais ainda. Nós ser
uma serva de Deus, fiel ao Senhor, ser um servo do Senhor, fiel. Porventura ele pode ser um pastor, e o filho deseja também ser um pastor, sabendo já que o pastor ele tem que dar um bom exemplo como cristão. Ensinar os nossos filhos a obedecer às leis. As leis, irmãos, por quê? As crianças vão para a escola, e na escola, lá tem os professores. As crianças têm que obedecer os professores, os diretores, que estão na direção ali das escolas. Às vezes pode ter até um guarda, e as crianças têm que respeitá-lo. Na hora que for chamada a atenção, essa criança tem que respeitar os mais velhos, as autoridades, os professores, já começando de casa, respeitar o pai e a mãe. Então lá na rua também, lá fora, precisa também ter o respeito com as autoridades. E os pais não têm que dar até mesmo razões para os filhos. Tem que dar razão para os mais velhos, quando chegar a reclamar. Olha, seu filho, ele não está bem na escola. Seu filho está sendo mal criado. Então os pais e as mães têm que escutar o que o mais velho está falando. Porque os professores fazem parte da educação dos nossos filhos. Isso é muito importante, nós ajudar os nossos filhos nessa área. Louvado seja Deus. Aqui em Efésios, capítulo 6, e versículo 1 até o 3. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Então já é uma ordem de Deus para os filhos obedecer o pai e a mãe. É uma ordem de Deus e é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então, se o filho obedecer o pai e a mãe, é o mandamento de Deus com promessa. Então, a promessa é derramado sobre aquele filho ou aquela filha que são obedientes. Honra seu pai e sua mãe. Bênção descerá sobre a sua vida, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. A Bíblia chega a dizer que aonde colocar a mão vai ser abençoado. Porque desde o início é um filho abençoado. É um filho que escuta os conselhos de mãe, de pai. Com certeza seus caminhos também será abençoado. Nós aqui também vamos ler mais uns exemplos. O mundo carece de bons princípios. O mundo precisa de ter esse conhecimento da palavra de Deus, para ter um lar abençoado, uns filhos abençoados, instruído na palavra de Deus, como nós lemos aqui os versículos, que o mundo muitas vezes leva para outro lado, em vez de ler a palavra do Senhor. Então cria os filhos mal educados, os filhos sem educação com os mais velhos. Quando vai chamar atenção em alguma coisa, ele responde, ele é mal criado. Então isto não são os bons conselhos de Deus. Mas bem-aventurado é aquele que escuta e pratica os bons conselhos divinos. Mas os cristãos, eles têm que ter valor. Ele tem que mostrar aos seus filhos esse valor de um servo de Deus, de ser cristão. Ele tem que mostrar esse valor para os seus filhos, para os filhos entenderem desde pequeno quais são os valores: caráter, retidão, integridade e justiça. Ensinar os seus filhos para que a vida em sociedade ele venha se dar bem. Que se ele aprender desde casa, ele vai crescer um dia. Ele vai ser um adolescente, um jovem, e ele vai entrar na sociedade, vai arrumar um emprego e vai trabalhar. Então lá na sociedade, no seu emprego, na sua empresa, ele vai ver que ele precisa ser submisso ao seu patrão, pois nós acabamos de falar aqui que precisa obedecer às leis e às autoridades. Então ele começa a aprender desde pequeno, se os pais ensinam. Que se os pais não ensinar, ele vai aprender no mundo errado. Ele vai aprender lá da forma dele tudo errado, então ele vai sofrer o dano pela sua consequência na sua vida, por ele não ter aprendido dentro do seu lar. Então essa responsabilidade é dos pais, ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. Então eu creio que essas maravilhas é só nós escutamos da palavra de Deus,
através do Espírito Santo do Senhor. E com certeza nós vamos ter os frutos bons. Quais são os frutos que nós vamos ter de ensinar os nossos filhos nos caminhos do Senhor? Nós vamos ler aqui em Tiago, capítulo 3, e versículo 12 e 13. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Então aqui é um exemplo. Pode uma figueira, ela dar azeitonas? Não pode. Se ela é uma figueira, ela vai dar figos. Se ela é uma videira, ela vai dar azeitonas. Então tudo na ordem de Deus. Tudo no lugar certo. E também uma fonte, ela não pode dar água salgada e doce. Se é rio, se é cachoeira, vai dar água doce. Se for o mar, vai dar água salgada. Então tudo no seu devido lugar. Se você é uma pessoa abençoada, se você tem essas características que nós acabamos de falar, você tem caráter, você tem retidão, você tem integridade na sua vida, íntegro, né? E justiça, com certeza, fiel a Deus, obediente ao Senhor, temor a Deus, seus filhos vão trilhar os seus caminhos. Por quê? Ele se espelha em você, se espelha em nós. Então, nossos filhos são os frutos. E esses frutos, eles vão dar algo bom. A árvore é a família, é o pai e a mãe. E os frutos são os filhos. Então, se der um fruto mal, a culpa não é dos filhos. A culpa são dos pais que não orientou dentro da palavra do Senhor. Deus abençoe os irmãos. Eu creio que foi uma palavra explicada dentro da Bíblia. E com certeza você que ainda não serve ao Senhor, você vai aprender que temos que ensinar os nossos filhos no caminho de Deus. E se você é cristão, eu creio que você já está criando os seus filhos no caminho de Deus. Ou criou os seus filhos no caminho do Senhor. Com certeza, os seus netos vão ser bênção. Os seus bisnetos vão ser bênção, porque começou uma geração maravilhosa na presença do Todo-Poderoso. Nós vamos agora orar em favor de vocês, da família, para Deus entrar com providência. Feche teus olhos juntamente comigo, vamos orar. Apresentar o nosso lar, o seu lar, na presença de Deus. Maravilhoso Deus, eterno e soberano Pai. Aqui nós estamos mais uma vez, Cristo vivo, pedindo perdão de todos os meus pecados, as minhas falhas, Senhor, minhas maldades, meu mau pensamento, palavra e obra. Que o Espírito de Deus venha sondar a minha vida, meu Pai, que eu possa ter um coração puro, meu Deus, uma mente limpa para levar meu pensamento ao céu. E com certeza Deus dará vitória nesta hora tão humilde que nós estamos apresentando os lares, as famílias, apresentando esse pai, esta mãe, que muitas vezes com dificuldade, criando teus filhos, dando ensinamento desta verdade, meu Deus. Mas nós sabemos, Cristo vivo, que a geração de hoje está tão difícil, meu Deus, mas é com oração, com jejum, que nós vencemos, ó Pai, o maligno, porque tem lançado as setas diabólicas nos lares, porque ele sabe que são projeto de Deus a família. Mas nós cremos, Jesus, que pelo sangue vertido na cruz do Calvário, o Senhor coloca por terra todo laço maligno, toda seta diabólica que venha lançar sobre a família. E o teu poder é grande, a vitória é certa. Nós cremos, meu Pai, que a tua palavra ela é viva, ela é poderosa e tudo ela pode fazer. Oh Deus da glória, eu peço agora que o Senhor visite, meu Deus, este lar que está oprimido, atribulado, este lar que parece, meu Deus, que não tem força de orar. Esta família, meu Deus, que não tem o amor, que vive em contenda, ira, porfia, inveja, Senhor, ciúme, dissensões.
quantas coisas terríveis têm acontecido nos lares, meu Pai, separações, divórcio, meu Deus. Jesus, põe por terra esse espírito maligno e diabólico, porque traz na mente das crianças, meu Pai, o embaraço, a falta de amor, a falta do cuidado, a falta, Senhor, de estar o pai e a mãe junto para criar essas crianças. Deus, mas eu creio que mesmo que ocorrer essas coisas na vida desse povo, Senhor, mas eles não deixem de acreditar no Deus Todo-Poderoso, que eles não deixem de confiar no Senhor, mas continue dobrando o seu joelho e pedindo a misericórdia do alto. Ó Espírito de Deus, contempla também essas enfermidades, meu Pai. O povo está tudo com medo, meu Pai, porque somos ser humano, tudo preocupado, até mesmo, Senhor, impressionando, Senhor, o seu coração com tantas coisas terríveis que está ocorrendo, Senhor. Os hospitais cheios, criança até mesmo, Senhor, morrendo, pai morrendo, mãe morrendo, família, Senhor, perdendo os seus entes queridos, Senhor, e a tribulação está sendo grande nesse coração, nessa mente, nessa vida, mas nós te pedimos, Pai, um conforto, um consolo nesse coração agora. Deus amado, é só o Senhor que pode estruturar esta família com teu poder, com a sua graça, com teu Espírito Santo. Ajuda, meu Senhor, porque tua palavra diz que as tuas mãos, ela não está encolhida, mas está estendida para tocar, para confirmar a grande vitória. Oh Jesus querido, tenha misericórdia. Muitas vezes não tenho palavra para expressar diante do meu Senhor, com tantas coisas que nós precisamos orar por esta família que está, Senhor, desempregado, seu pai, a sua mãe, passando por necessidade, meu Deus, mas toca agora, Cristo amado, aqueles que têm condições de ajudar no pão de cada dia, de manter essa família com a cesta básica. Deus, dá a vitória, confirma as bênçãos, Senhor, divina, que não falte o pão nesta mesa, que não falte o leite, que não falte, Senhor, o prato de alimentação para esta vida, meu Deus, e que o Senhor abençoe aquele que estende a mão para ajudar o necessitado. Jesus, confirma, Pai, repreende toda seta maligna, repreenda, Senhor, toda a fúria do inimigo, que o Senhor venha dar saúde nesse lar, que o Senhor venha ser, ó Deus, com esta mamãe, que ela possa dobrar o joelho com seus filhos, este papai possa dobrar o joelho juntamente com seus filhos e agradecer a Deus por tudo, agradecer pelo pão de cada dia, agradecer pela saúde, pelo ar que respiramos, agradecer, meu Deus, pelo amor que o Senhor tem derramado em seu coração, na sua mente, na sua vida, esse poder tão imenso que só o Espírito de Deus pode fazer. Oh Jesus, tem misericórdia, visita toda a família, Senhor, no Brasil, nos exteriores, meu Pai, visita, meu Deus, porque nós não sabemos o que está ocorrendo em cada vida, em cada lar, meu Pai, mas o Senhor sabe. Deus, seja presente, faz esta obra, confirma estas bênçãos, meu Pai, pelo poder do teu sangue carmesim. Meu Jesus, a obra é tua, o Senhor é o maior interessado em operar coisas grandes e tremendas, pelo poder da sua palavra, que nós lemos aqui, Senhor, que cada um seja instruído pelo poder do Espírito Santo. Faz maravilha, meu Deus, é o que eu te peço, neste dia tão especial, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o Senhor venha confirmar e completar a grande vitória para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Irmãos, aqui nós estamos mais uma vez falando, que os irmãos compartilhem, irmão, se inscreva nesse canal Boa Semente, nos ajudando a continuar falando de Jesus, instruindo aquilo que está escrito na palavra de Deus. Nós estamos falando, orientando pessoa, porque tem vidas, irmãos e irmãs, está iniciando, precisa aprender da parte do Senhor coisas maravilhosas que só Deus pode falar e pode fazer. Amém? Que Deus abençoe a cada um, que a paz do Senhor Jesus esteja em cada um.